Boa noite, está no ar a resenha semanal. Esta semana a Comissão Nacional de Eleições divulgou, portanto, os resultados das eleições de 10 de outubro e também nesta semana foi veiculada a informação segundo a qual a Inspeção-Geral de Finanças fez uma auditoria às contas do Instituto Nacional de Segurança Social, onde descobriu um rombo financeiro, portanto, envolve elevadas quantidades de dinheiro que foi supostamente desviado, e um dos constituídos arguidos neste processo é a antiga governadora de Sofala, que também foi ministra do Trabalho e é atualmente embaixadora de Moçambique junto da República de Angola, Helena Taipo. Esses são os dois assuntos que vamos falar sobre hoje. Vamos falar sobre eles hoje aqui no Resenha Semanal. Bom, vamos começar com os resultados eleitorais. A CNE veio, de facto, confirmar aquilo que já vínhamos falando, mas nota-se aqui também que, em alguns, ou melhor, quase na maioria das autarquias, as diferenças de assentos, principalmente entre os partidos Frelimo e Renamo, são margens muito próximas, o que, segundo, por exemplo, o Centro de Integridade Pública, isto é resultado de eleições atípicas. Concordam com este posicionamento? Ou qual é, melhor dito, ou melhor questionado, qual é a melhor interpretação que fazem em relação a este resultado eleitoral que definitivamente foi publicado pela CNE e que aguarda pela promulgação por parte, ou melhor, proclamação por parte do Conselho Constitucional? Julião Arnaldo, a bola está consigo. Boa noite, quero cumprimentar mais os meus colegas do painel e um cumprimento especial vai para o telespectador do programa Resenha Semanal. Em relação aos resultados proclamados, pronunciados pela CNE, são resultados que já eram previsíveis, na medida em que, a partir do apuramento intermédio, já havia uma tendência geral daquilo que eram as indicações em termos de resultado, que dava claramente uma margem de vitória em 44 municípios afrelinos, neste caso, que é a principal vencedora dessas eleições, e 8 a Renamo e a MDM e 1 a MDM. Pronto, mas em relação a essa tendência que se refere do CIP em 5 ou 6 autarquias, nomeadamente Alto Moloco, Monapo, Ribau e Marromeu e acho que Angoche, isto revela, de certo modo, a evolução da cidadania das pessoas, em que determinam que o Estado ou a direção dos municípios seja decidida pelos 3 partidos. E aí entra em equação o MDM, que em algum momento as pessoas pensavam que era um nado morto para estas eleições. E daí que o MDM, nessas 6 ou 5 autarquias, vai jogar um papel fundamental para desequilibrar a balança. Não tem nada a ver com ser atípico ou a viciação, é o aumento da consciência que as pessoas têm em relação ao processo governativo. E é necessário que as pessoas comecem a perceber isso, sobretudo os partidos políticos, os principais atores políticos, de que os munícipes das autarquias já têm noção do que é o processo autárquico e o que pretendem. E nessas eleições em particular, as 5 ou 6 em Matola, em que a decisão da direção do município vai depender de um ou terceiro, neste caso, ou o MDM ou a Renamo, mas para o caso da Frelimo, que é vencedora em alguma dessas autarquias, tem que se aliar alguém, e em princípio, acredito, que seja o MDM, há um claro sinal do eleitorado no sentido de que a governação não atingiu os níveis que eram pretendidos e há necessidade de aprimorar mais os resultados que era necessário. Daí que chama-se uma outra questão nesse processo, que é a necessidade dos partidos políticos, como eu tinha dito semana passada, não se reparar ou ver como inimigo, mas como adversário. Por isso que há necessidade de haver negociações para viabilizar o processo governativo nessas autarquias. Arnaldo, não acredita numa possível aliança entre a Frelimo e a Renamo? Por exemplo, nessas autarquias, como o caso da Matola, como fez menção?
Em política tudo é possível. Nós assistimos no mundo inteiro o caso até dou o caso de Portugal, que tem alguma similitude com nós, por várias razões, em que ninguém imaginava, por exemplo, um PCP, o Bloco de Esquerda aliás ao PS, que são em termos de ideologia antagónicas, apesar de ser ambas de esquerda. Mas em política tudo é possível. Mas quero acreditar, pela conjuntura política em Moçambique, o MDM seja, se calhar, a formação melhor ou maior, pode interpretar o processo governativo da Frelimo nessas 4 ou 5 autarquias em que o número de assentos, a diferença é 1 ou 2, e que o MDM vai jogar um papel fundamental na interpretação do jogo político nessas autarquias. Exato. E o MDM sai praticamente danado mortologia, Renato. Bom, muito boa noite. Vou saudar o telespectador em casa, os colegas do painel, mas não vou responder antes de realçar ou sublinhar aqui um dado muito importante que ocorreu esta semana que termina, que foi o prêmio dado ao engenheiro Davis Simango pelo seu reconhecimento na boa governação. Vale a pena destacar isto porque é um reconhecimento que vem de fora. O engenheiro Davis Simango é destacado mundialmente, é um prêmio mundial reconhecido. Ele é o primeiro africano, primeiro presidente do Conselho Municipal em África que é reconhecido com este prêmio pela gestão da coisa pública. Eu penso que vale a pena destacar e vale a pena os moçambicanos também compreender e inspirarem-se neste grande homem. Indo concretamente à questão que me coloca, o MDM fez o seu manifesto, concorreu, teve o resultado que teve, tem um programa de governação que seria, digamos, a interpretação do seu manifesto. Naturalmente, o jogo político coloca o MDM nesta situação que pode, ou que é chamado, em alguma situação, a determinar, portanto, aquilo que será a tendência da governação. É um desafio novo para o contexto político moçambicano, porque no Ocidente, nas democracias mais avançadas, inclusive na África do Sul, sentimos isto recentemente nas últimas eleições autárquicas, é uma questão normal que acontece e as pessoas estão ansiosas, os eleitores estão ansiosos, os partidos políticos também estão ansiosos, o MDM está sereno, o que sabe tem um mandato em 5 autarquias, 2 mandatos no caso de Matola, e os membros, acredito que vão tomar posse, vão determinar nesta altura aquilo que será o seu sentimento em função das circunstâncias no terreno. O MDM poderá se posicionar desta ou daquela forma. O que é verdade é que o MDM tem um compromisso com o seu eleitorado, deverá procurar, dentro das circunstâncias disponíveis no momento, tomar a decisão que estiver em consonância com aquilo que é o seu pensamento para o serviço aos munícipes. Com este resultado que é apresentado pela CNE, acha que continua a vincar a hipótese segundo a qual o MDM só estava, digamos, vivo porque a Renamo decidiu não participar das últimas eleições autárquicas, e se de facto a Renamo continuar a participar desses pleitos eleitorais, o MDM não terá uma vida fácil, digamos assim, do ponto de vista do jogo político? Bom, o MDM nunca teve vida fácil em momento algum. O jogo político em Moçambique, na minha opinião, está a mostrar um dinamismo. O resultado de ontem deixa de ser o resultado de hoje. Não me parece ser a verdade, porque os números por si não justificam esta afirmação de que o MDM tenha se afirmado pela ausência da Renamo. Quero chamar a atenção que a Renamo nunca teve mais que 5 membros na Assembleia Municipal da Matola. Okay? E o MDM conquista 24 assentos na Assembleia Municipal da Matola. Por si já desfaz totalmente esta hipótese. Hoje a Renamo consegue 27 assentos, okay, na Assembleia Municipal da Matola. Então, estamos a dizer que há uma evolução. Quero concordar com o Arnaldo no princípio quando dizia que há um crescimento da consciência democrática do eleitorado, que não tem uma preferência fixa em termos dos partidos. Hoje, o senhor apresenta-se melhor, pode ser eleito, pode merecer a confiança, amanhã pode não merecer a confiança. Eu penso o que fica como
algo a analisar pelo partido MDM, é procurar compreender qual terá sido a sua fragilidade, procurar fazer uma introspecção, interpretar melhor os fenômenos atuais, a dinâmica da política atual e, naturalmente, em função disto, continuar a fazer trabalho de forma a merecer. Portanto, eu penso que os 3 partidos têm seu espaço na sua proporção. Hoje, a situação de que o MDM está nesta situação, amanhã pode ser diferente. Pode ser outro cenário. Ok, João Jace, a coligação E-Povo também convocou uma conferência de imprensa na qual dizia que os resultados eleitorais não eram justos e reclamava, de facto, alguns assentos, pelo menos nas autarquias que concorreu. Portanto, o E-Povo está praticamente fora deste jogo político autárquico no nosso país. Qual é o vosso posicionamento? Obrigado. Antes de mais, saudar as colegas do painel e, em nome do Partido Trabalhista e da Coligação Esperança do Povo, saudar os senhores telespectadores e, através deles, a toda a nação moçambicana. Mas antes também de responder à questão, eu quero felicitar a nação moçambicana pelo fato de, desde 1990, em que se introduziu o multipartidarismo em Moçambique, que foram realizadas as primeiras eleições em 94, até o presente momento o Estado tem estado a cumprir, tem estado a realizar com regularidade as eleições de acordo com a Constituição da República. Isso é muito bom, apesar das dificuldades que temos tido no nosso país, às vezes dificuldades essas advenientes, talvez dos conflitos político-partidários, outras dificuldades advenientes das situações sociais em que o povo vive no seu dia a dia. Mas até hoje estamos firmes em cumprir aquilo que é o nosso exercício de democracia multipartidária. Com relação à questão que me coloca, eu devo dizer que, bom, de fato, a Coligação Esperança do Povo concorreu nestas eleições com um programa bem-assente, com um manifesto bem-assente, na perspectiva de que o objetivo era alcançar alguns assentos nas Assembleias Municipais para onde concorria, de modo a dar a sua contribuição para o desenvolvimento desses municípios. Por falta de condições materiais financeiras, não lhe foi possível concorrer em todos os municípios, mas, pelo menos, concorreu em 3 municípios, que é Maputo, Matola e Beira, e nesses municípios teve votos bastantes e que lhe conferiam assentos. Mas, tristemente, os órgãos eleitorais entenderam colocar esses assentos da Coligação e Povo no cativeiro, a bem de que não sabemos. Talvez o tempo dirá, os que assim fizeram também o tempo julgará. Mas nós estamos firmes, continuaremos a trabalhar. Provamos isso, fizemos conferência de imprensa, porque alguns pensavam que fosse uma mentira, porque os órgãos eleitorais atribuíram 375 para a cidade de Maputo, 324 para o município da Matola e 700 para o município da Beira. Mas nós provamos que não. Os nossos números de votos não são esses, mas os órgãos eleitorais tentaram nos ridicularizar para dar a entender que as forças políticas extraparlamentares ainda não têm lugar, ainda não têm membros, não têm aceitabilidade, mas que não constitui a verdade. Muito bem. E a partir daquilo que aconteceu na Matola, ficou claro que, afinal de contas, os resultados que têm sido divulgados com relação às eleições não têm sido reais, mas têm sido resultados fraudulentos. Têm sido números inventados a benefício daqueles partidos que estão representados na Comissão Nacional de Eleições e no STAI, que são a Frelimo, Renamo e MDM. Os resultados atuais mostram isso, que são os mesmos partidos que ainda estão lá, mas para dar a entender à sociedade que não existe, na verdade não existe.
a força política existe, a coligação de Esperança do Povo existe e a sociedade já exige que a coligação do povo, a coligação Esperança do Povo é a quarta força política neste país. Muito bem, se bem entendi, estamos numa situação em que de facto participou de uma partida de futebol, perdeu e está a dizer que de facto não eram duas equipas a jogar, mas havia uma terceira equipa que é o árbitro, neste caso concreto, que é a Comissão Nacional de Eleições, que pode ter influenciado o resultado eleitoral. Mas poderá comentar sobre este assunto no próximo bloco. Vamos dar também a palavra a Domingos Gundana. Gundana, depois da divulgação dos resultados pela CNE, a Renamo disse que, para além das 8 autarquias que conseguiu conquistar, tem mais 5 autarquias onde, de facto, diz ter ganho as eleições. O que é que se lhe oferece dizer em relação a isto? Estaríamos a voltar para aquela teoria do programa apresentada, que foi muito bem criticada pelo próprio Gundana, segundo a qual, quando o macaco não sabe dançar, diz que o chão é torto. Muito obrigado. Sim, há exemplos que não caem para os africanos, como nós. Quero agradecer a Deus pela vida. Não, o exemplo foi trazido aqui no programa e foi por si repudiado. Sim. Estou a trazer esta questão porque a mesma analogia fiz em relação à coligação E-Povo, sob o ponto de vista da culpabilização, portanto, da Comissão Nacional de Eleições pelos resultados que não conferiram vitória eleitoral a esta coligação. Então, estou a tentar trazer essas ideias, porque de uma ou de outra forma estão a dizer isto em outras palavras. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa-me dizer obrigado, meu Deus, saudar a todos que nos acompanham lá de casa, a si e aos colegas, e fazer também saber aí aos telespectadores, amigos que costumam me consultar, e quando eu volto o deputado Mchanga não fala esses últimos dias às televisões, ele está a trabalhar, estamos num dossiê Matola, do qual ele é cabeça de lista, e que a sociedade fique tranquila, a qualquer momento vai se pronunciar para dizer alguma coisa. Sim, eu dizia-te que há exemplos bons, foi bom que nós tínhamos que dizer isso entre nós. Os moçambicanos e africanos sempre foram classificados, ou o povo existindo da evolução desse animal. Okay. Que era citado aqui. Eu acho que eu como teólogo, não acredito nessa teoria de evolução que nos leva à semelhança macaco. Por isso eu achei que não era um bom exemplo que nós temos de trazer para um ato público. As pessoas podemos conversar talvez por ali, mas aqui estamos a falar não só para Moçambique, mas para o mundo. Então nós temos que ter, de certa forma, responsabilidade naquilo que dissemos para nós mesmos, porque esta teoria sempre foi defendida e muita gente, em termos de ciências, usaram, e depois foi-se provar que não há nenhum macaco que evoluiu para a pessoa. Ok, assunto ultrapassado. Vamos olhar então pela reclamação, sim, que a Renamo faz em relação a mais 5 autarquias onde diz supostamente ter ganho eleições. Sim, nós continuamos com os resultados dados pela CNE, não fugiram nem saíram daquilo que as CDEs deram. Eles apenas voltaram a falar os mesmos números que as comissões distritais proclamaram. Não olharam para os diferendos e não foram buscar a realidade nesses diferendos. Sabemos que o processo dentro da CNE teve um longo tempo de discussão e esse tempo de discussão levou-se à votação. E essa votação, a maioria votou a favor dos resultados e os que não estiveram a favor dos resultados também tiveram seu voto, que é voto vencido, e sabemos também houve abstenções nesta atividade. E, sendo assim, prevaleceu aquilo que veio dos distritos. O nosso dossiê, ou dossiê contestação, não teve espaço para análise e julgamento dentro da CNE. Tendo sido assim, a CNE continua a proclamar a FRELIMO 44 autarquias vencidas. Mas se nós temos 5 autarquias em contencioso, não é? Neste momento, nós não acreditamos nesse dado ou atribuído à FRELIMO, porque temos essas 5 autarquias, até o julgamento final,
essas 5 autarquias fazem diferença quanto aos resultados que a CNE deu. O que está a sugerir é que deviam ser suspensa a divulgação de resultados em 5 autarquias onde há um recurso em curso. Se a CNE diz que não podia mexer nos editais, não podia abrir aqueles editais daquelas 5 autarquias, porque é um processo que já está dentro do tribunal, que é o Conselho Constitucional, então como é que proclama resultados de algo que ele não pode tocar? Não sei se a lei assim os obriga a ter que fazer, é a primeira vez, talvez tenhamos um processo como esse. Anunciou a CNE, entendemos, fez o seu papel, cabe de facto ao Conselho Constitucional rever o processo crime, rever a matéria de crime e ter a certeza de que de facto está limpo e Exato. devolver a quantidade das autarquias que é atribuída a Frelimo pela CNE e pelas comissões distritais de eleições das 5 autarquias que estamos nós em conflito. O que eu quero dizer aqui é que, para nós, até aqui a Frelimo tem 39 autarquias, menos 5 que estamos em disputa, porque são esses 5 que lhe é atribuída e que fazem 44. Então, se temos um processo judicial com 5, a esses 5 foram sim proclamados pela CNE, foram anunciados pela CNE, de acordo com os dados que foram anunciados localmente, mas o processo está no julgamento. E estando no julgamento, esperamos, se o Conselho Constitucional, sendo o último lugar, decidir pelos mesmos assuntos que decidiu a CNE, de facto a Frelimo terá os 44 autarquias. Mas Muito neste bem. momento nós estamos com um processo tribunal. Muito bem, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Voltaremos no próximo bloco para continuar a fazer uma análise rápida em torno do apuramento de resultados eleitorais referentes às 5ª eleições autárquicas que decorreram dia 10 de outubro. Até já. Muito bem, retomamos o nosso resenha semanal. A Frelimo está com 39 ou está com 44? Neste caso concreto em que a Renamo decidiu recorrer, portanto, dos resultados divulgados em 5 autarquias, onde diz-se vencedora, era de se esperar que a Comissão Nacional de Eleições proclamasse 39 autarquias a favor da Frelimo, ou estaria, se tivesse feito o contrário, estaria, portanto, a ferir com a lei? Como é que olha para essa situação, Julião Naldo? Bom, é uma novidade que acabo de ouvir aqui do colega, que a Comissão Nacional devia só conhecer dos 39 e não de 44. Se calhar é necessário que recuarmos um bocado para o processo de apuramento que é feito, ou da contagem dos votos que é feita na mesa de voto, assim que termina o processo, onde há editais, participam os partidos políticos, os delegados ou mandatários, aliás, os delegados dos partidos políticos e observadores. É lá onde começa todo o processo. E esse processo, nas mesas de voto, ditaram a vitória da Frelimo. O que sucede é que a Renamo e a oposição, no geral, reclamaram em determinadas autarquias a existência de irregularidades. Mas essa reclamação foi feita fora do local das mesas de voto, ferindo um princípio básico e estatuído na própria lei, a Lei 7, volto a repetir, a Lei 7/2018, de 3 de agosto, em que diz claramente que, havendo irregularidade, os partidos políticos devem, ao mandatário, incluindo até o próprio eleitor, pode, na mesa do voto, reportar ou reclamar, ou fazer protesto em relação à irregularidade detectada. O que não aconteceu? Quer dizer que, não tendo sido feito isto, a reclamação que a Renamo agora está a fazer não tem mais substância, é isso? Em relação ao... Ou não se espera nenhum resultado diferente, portanto, deste recurso? Segundo o que consta da lei, se a Renamo se alvora de um partido que lutou pela democracia, do Estado de Direito, e que o primário da lei é que vinga sobre tudo que existe, a partir do momento que não cumpre com uma forma... Até dizem que a mera formalidade e não apreciam o mérito da causa. Isso prova uma certa ignorância que as pessoas têm. Porque o formalismo não está lá só para enfeitar. Tem que seguir isso.
A partir do momento, e não só para a RENAM, isso vale para a Frelimo, para a RENAM, para a MDM, a partir do momento que há uma irregularidade, a própria lei assim o determina. A parte interessada deve, não pode, deve, na mesa, reclamar. Quer a nível da mesa da Assembleia de Voto, quer no apuramento intermédio. E a RENAM não fez isso. É por isso que os resultados que tiveram nos tribunais distritais de interferimento liminar. Os interferimentos liminares que aconteceram nos tribunais é um atestado de incompetência dos partidos políticos que assim o fizeram. Porque tinham noção e certeza, até porque parte deles estiveram na Assembleia da República a aprovar a lei e não o fizeram. Eu não auguro muita alteração em relação à proclamação ou validação do resultado a nível do Conselho Constitucional, a menos que esses partidos apresentem outros elementos que possam, de certo modo, alterar ou influir na que pode ser a validação ou não do resultado. Há um aspecto... Há um aspecto também que é preciso acrescentar aqui. Em algum momento circulou informação segundo a qual alguns partidos, particularmente a RENAMO, já tinha feito este tipo de reclamações, etc, mas que quando, portanto, destas contestações, depararam-se com circulação de forças de defesa e segurança, carros blindados em algumas autarquias, particularmente Matola, isso aconteceu, e algumas autarquias também da província de Manica. Portanto, houve um clima intimidatório no meio disso que provavelmente teria causado um recuo por parte de alguns partidos que estavam a ver ou que provavelmente viram os seus resultados a ser supostamente viciados por via, portanto, desta eleição. Diz-se isso. Se há provas ou não há provas é uma outra questão. Olha, Martim, em relação a reclamações, em particular da RENAM, que o MDM é um ator novo no processo político, tem 5, 7, 8 anos por aí, nós já estamos habituados, 26 anos de democracia, a RENAM vive de fraude, fraudite, e nós pensamos em algum momento com a morte da Cama que a coisa devia ter alterado alguma coisa, mas prova-nos que isso é hereditário. E a questão das forças de defesa e segurança também é uma falsa questão, porque até a própria lei determina, por exemplo, que as forças de defesa e segurança podem estar num raio de 300 metros, mas a polícia como tal, escalada para a Assembleia do Voto, tem que estar dentro da Assembleia do Voto. E isto está na própria lei. Muito bem, Gundam, isso é uma falsa questão. Como é que olha para essa questão? Primeiro, é doloroso estarmos aqui a ouvir retóricas de discurso do G40, coisas que já passaram em 2016, 2017, e hoje nem os Carltons, nem os outros companheiros já não dizem isso. Eu lamento que esteja já a recorrer a essas coisas. Estas eleições, quando tu falas, Jansi, eu não sei que se depois assiste em casa e ouço o que as pessoas dizem para perceber o sentimento real do cidadão quanto a este processo. A questão da lei que está a dizer, o que estamos a recorrer na Matola não é o problema da mesa. Nas mesas, os partidos controlaram o voto. O problema está no apuramento intermédio, dentro da Comissão Distrital de Eleições. Não tem nada a ver com o ato da mesa. Os editais das mesas trouxeram os resultados. Se for pegares o resultado, o mapa de centralização da SEC, da Matola, e o que está no edital feito a leitura, é uma discrepância. É ali onde estamos a dizer, como é que eu vou recorrer a um sítio que não teve problema? Você quer que eu comece na base, fazer o que lá? Se lá na base não tive problema, eu tenho o resultado da base limpo, é este resultado que está aí, mas quem que está a dar resultado errado é dentro do escritório da SEC, onde o apuramento teve esses vícios. Temos a questão que estava já a dizer ainda muito bem, enquanto decorriam o momento de contagem aqui em Mar Romeu, temos alguém a recolher o material eleitoral em algumas mesas, sem o acompanhamento dos outros colegas que supervisionam juntos o processo. Temos o caso de Tete, que até hoje há um edil a ameaçar os jornalistas que publicaram resultados na hora, porque as mesas eram poucas, era possível circular em todas as escolas e publicar os resultados. Estão a ser ameaçados, foram arrombar
O armazém, sem a presença dos outros técnicos, o diretor do estádio teve que ser forçado a fazer isso, fazer uma contabilização fora dos outros e publicar os resultados. Estamos a falar de Alto Moloco, estamos a falar de Monapo, estamos a falar de outra. É este, não é o caso da mesa, meu caro. Essa lei que você está a dizer, o delegado de candidatura tinha que reclamar o que na mesa. Se na mesa ele não teve esse problema. Muito bem. O que está a reclamar, os partidos estão a reclamar. Muito bem. É a questão, mas só vou dar mais um tempinho para é que terminar. deixaste muito tempo o homem a falar coisas que não têm nada a ver conosco. Bom, até acabei roubando o tempo de Malek, mas vou dar oportunidade para também se pronunciar em relação a isto. É um assunto interessante. Vamos fazer um intervalo? Até já. Renato, concorda com esta ideia de que as autarquias cujos partidos políticos submeteram, portanto, processos contenciosos não deviam, de facto, os resultados serem proclamados enquanto dura, portanto, este recurso? Ou nem por isso? Deixa-me primeiro dizer que não é verdade que o grande derrotado dessas eleições seja o MDM. Antes, pelo contrário. Essas eleições trazem uma abordagem nova no contexto eleitoral moçambicano e o MDM, de certa forma, sai até fortificado, porque tem poder de determinação sobre este processo. Daí que estamos num processo novo, uma realidade diferente que nunca tínhamos tido em Moçambique, mas o MDM não é o grande derrotado, antes pelo contrário. O E-Povo e a companhia podem se considerar derrotados e, de facto, são derrotados. Exato. Agora, no que diz respeito à questão de 44, 39, eu penso que é discutível. A Comissão Nacional de Eleições, na minha opinião, fez o seu papel, reservando, digamos, ao Conselho Constitucional a parte ligada aos litígios. Mas a questão que se coloca até neste caso é se o recurso interposto pela RENAMO tem ou não efeitos suspensivos sob o ponto de vista do anúncio dos resultados. Se não tiver, acho que tudo cai em terra. Não? Até onde sei, não tem. Então, e havia uma situação que estava-se a discutir sobre aonde começa, onde começa a questão da impugnação da RENAMO ou dos partidos da oposição. De facto, tem passos que têm que ser respeitados. Contudo, concordo com o Domingos Gundana, a nível de mesa não me pareceu ter havido este problema, ter sido registrado o problema de fraude. Pelo menos na Matola, onde tive a oportunidade de estar por perto, não houve problema. Os problemas começam, de facto, no apuramento intermédio. Então, é ali onde até atropelou-se a lei a não convocar os mandatários dos partidos políticos. Muito bem. Foi feito um processo fechado. Muito bem. Renato, queria ouvir a sua opinião em relação ao caso de corrupção no Instituto Nacional de Segurança Social. É envolvida Helena Taipo, uma mulher que foi considerada mulher de ferro no nosso país. Afinal de contas, por detrás deste ferro estavam escondidos cerca de 100 milhões de meticais desviados. Como é que olhas para este caso? Bom, eu olho este caso como um caso normal dentro do circuito de governação da Frelimo. Infelizmente, é preciso dizer isto, não é um caso novo de corrupção. A única diferença, ou algo que posso destacar aqui é que tem algumas pessoas que são escolhidas para serem sacrificadas num dado momento, provavelmente em função de alguma coisa. Eu começo a fazer uma retrospectiva. Esta senhora, portanto, passou pelo Ministério, depois a governadora, era vista como uma senhora de ferro, como fez referência. Entretanto, me parece, deve estar em maus lençóis em alguma coisa dentro do seu partido. Daí que hoje começa a aparecer como, porque não é um problema de hoje. Então, esta situação toda aconteceu na altura dos Manhengues, depois não vou citar vários nomes, porque é uma questão mesmo de respeito às pessoas, mas me parece que os corruptos dentro dos governos da Frelimo são tantos, tem acontecido muitas vezes. Aliás, temos o caso de dívidas ocultas, que até aqui não temos ninguém indiciado. Não há nenhum indício, houve auditoria que não se tornou pública. Então, é um problema que eu penso que, entre aspas, é um falso problema direcionar a esta senhora, porque não é um problema apenas dela. Se nós quisermos trabalhar seriamente no combate à corrupção, que se faça um trabalho sério
que se encontre todos os corruptos, que procure-se inclusive a participação dos cidadãos para indicar-se os focos de corrupção, para que se faça um trabalho completo e não de forma sazonal, indicar-se um nome, sacrificar-se por alguma razão. Muito bem. Julião, como é que olha para este caso de Helena Taipo, que, segundo a Inspeção Geral de Finanças, teria beneficiado de luvas na ordem de 100 milhões de meticais? Antes de responder de forma muito rápida, resumida, deixa-me só dizer uma coisa, Cláudio. Em relação ao famigerado G40, eu não sei se existiu em algum momento, eu não sei o que é, e devia se preocupar com o seu delegado político de Climane, que veio publicamente reconhecer que carregaram pessoas do Chile e dar para votar o Manuel de Araújo. Isso que é corrupção, isso que é na verdade, fraude. E em algum momento a Renamo não disse isso. Mas voltando à questão que me coloca em relação a Helena Taipo, eu não sei se... Parece que não é correto associá-la a esse processo, porque, na verdade, o que julgo saber, ou o que foi tornado público, ela simplesmente foi citada numa sindicância que está em curso. Exato. Num processo que a Inspeção Geral das Finanças foi lá e detectou irregularidades e que o Ministério Público está a investigar. Alguém dentro do que foi construído da Argueta citou a Helena Taipo como tinha sido beneficiária de 100 milhões de meticais. E em sede própria, ela já foi notificada, e em sede própria poderá se defender. Então, seria ainda prematuro. Muito prematuro neste momento associar a Helena Taipo a algum esquema de corrupção, porque não existe elemento que baixem para isso. Porque neste momento o que está acontecendo de facto é uma investigação à irregularidade de contas do INSS, que em momento próprio também será julgado, e acredito que, mesmo Helena, a se confirmar que ela de facto recebeu esse dinheiro ou a conta era dela, será aberto um processo autônomo em que ela vai ser julgada sobre isso. Nessa altura, se calhar, poderemos voltar e conversar sobre isso. Mas, de um lado, isso dá um outro sinal, que a luta contra a corrupção não tem cara, não tem rosto. E qualquer um pode ser alvo. Qualquer um pode ser alvo. E a prova mais evidente que é isso. Exato. João Jace, qual é a sua interpretação? Bom, obrigado. Mas antes de dizer que não perdeu, né, eleições, já que conforme disse o Renato. A coligação não perdeu as eleições, porque teve os assentos foram mantidos em cativeiro pela Comissão Nacional de Eleições. Neste caso, estou a dizer, quem sai desprestigiado é a Comissão Nacional de Eleições e o STAR. Ademais, também, os órgãos eleitorais não convidaram o mandatário da Coligação Esperança do Povo, nem os delegados de lista para fazerem parte no apuramento parcial dos resultados, conforme manda a lei. Com relação a chefe, ou a presidente, ou a embaixadora Helena Taipo, eu acho que ainda é prematuro tecermos muito sobre este assunto, porque, para mim, primeiro é o timing em que esses assuntos são desportados. Né? Porque ela já foi ministra há quase 2 mandatos, agora foi governadora. Acho que a Inspeção Geral teve muito tempo para investigar isso. Não é agora que ela é embaixadora, não é? Começa a se levantar todos esses problemas. Acho que alguma coisa a inspeção do IGF não leva 2, 3, 4 meses, leva muito tempo para descortinar um esquema de corrupção. Tudo bem. Eu falo por experiência própria porque passei por lá, não é uma coisa muito simples. Eu percebo, mas eu para chegar a essa conclusão também não é algo premeditado. Não, eu percebo isso, mas eu vejo o timing, não é? Em que, não é? Primeiro acompanhamos os conflitos que ela teve com os colegas na beira, a nível do partido, né? Até ao ponto de alguns dirigentes do partido serem, não é, transferidos para outros lugares, incluindo ela mesma ser exonerada da governadora para depois ser embaixadora. Enquanto ela não for ouvida, ainda é inocente, não é? Vamos esperar. Mas para mim é o timing, precisamos de mais um tempo para percebermos melhor o que está acontecendo por detrás disso. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo. Gundana voltará no próximo bloco a comentar sobre este assunto, sem querer com isso roubar o seu prestigioso tempo, não é? Ok, até já.
Muito bem, Domingos Mundana, como é que olha para esta informação tornada pública através da comunicação social, segundo a qual a Inspeção Geral de Finanças fez, de facto, esta investigação que conduziu a esta conclusão, diga-se, primária, de que está envolvida aqui a atual embaixadora de Moçambique, junto da República de Angola, que foi, portanto, governadora e também ministra, envolvida num escândalo de corrupção. Tanto, e neste dossiê também fala-se do caso da construção da sede do INSS pela empresa Nadar Opoe, que recentemente foi, portanto, interdita pelo Tribunal Administrativo de continuar a executar a obra por estar, de facto, a fazer uma suposta sobrefaturação. Como é que olha para isto? Muito obrigado. Bem, diz-se por aí onde há fumo, há fogo, mas antes também deixa-me dizer ao colega que não tenho conhecimento da capacidade da RENAMO de carregar pessoas. E o mais engraçado, nós como defensores da democracia, o voto é segredo. Você perca o seu combustível, perca o seu dinheiro, carregar alguém, e tu não estás com ele no cabine para saber a quem votou. Voto é consciente, por isso, se alguém pensa assim, esse alguém está tão perdido. Essa é a razão que não vos leva a saírem de criar células nas instituições públicas, pensando que os funcionários, ao saberem usar camiseta do partido, vão votar no partido. Não, o voto é segredo, ele pode usar, sentar e te ouvir, mas no dia do voto, cada um decide sozinho, está sozinho. Isso é perder tempo. E os partidos, se existe um partido que anda a fazer isso, é a Frelimo, e deve abandonar. Do mesmo jeito que tivemos mesas sem ninguém, porque andaram a transportar tais eleitores, no dia do voto não vieram. Eu estive em PCLN, uma mesa de 800 eleitores, só votaram 5, porque as pessoas que foram residenciadas são da outra margem e não atravessaram o Rio Limpopo para vir votar. Então, essas coisas acontecem e que devem parar, porque o voto é segredo, não vale a pena, meu irmão, pensar assim. Isso é esquecer, é pensar muito pouco em termos democráticos. A questão da senhora Helena, o INSS já tem vindo a ser um saco azul, como se diz. Um saco azul para alimentar esses albúteres todos. Tivemos já bem pouco tempo o presidente do Conselho de Administração, o antigo presidente da CTA, a serem acusados de abocanharem dinheiro do INSS para comprarem aeronaves. O processo correu até hoje, não sei, eu não li o desfecho, as tantas já existe, alguém foi condenado, ou se o dinheiro voltou. Nós colocamos as nossas poupanças para lá, mas são usados para fins como esses. Eu quero acreditar que ela seja inocente, vai provar se é que a justiça funcionará, se é que esse caso terá o desfecho, porque pode ser despolitado e não ter desfecho, e como bem dizia o Jace aqui, claro que não há um tempo reservado para saírem problemas como esses. Se elas existem, algum dia tem que sair, ou como bem o ditado diz, tem chifre não se põe no saco, porque pode furar. Então, eu espero que, ao ser verdade, que ela cometeu esse gafe, sendo uma mulher que é vertical, ela não terá reservas e que o processo de facto seja tratado até o seu fim, mas também que vão à barra da justiça aqueles que roubaram o país, que estão aqui a passear, que estão aqui a dançar conosco, que estão aqui a fazerem todos os assalamualecos necessários e o povo a sofrer. Quer dizer, são bilhões de dinheiro, contratou-se empresas estrangeiras para fazer a auditoria, trouxeram seus relatórios e até hoje não vimos ninguém sentado ali para dizer sim, eu beneficiei-me desse dinheiro. Então, eu espero que em Moçambique um dia essa justiça seja feita, essa justiça que nós somos chamados, que não sabemos recorrer. Espero que esses que sabem também tragam de facto as verdades e que o país possa sair da situação que está. Fica penoso para o trabalhador, o humilde trabalhador, que lhe é descontado mensalmente algum dinheiro de contribuição do INSS, mas de tempos em tempos é brindado, portanto, com esses casos de desvios de dinheiro. É por isso que as instituições da justiça, quando assim se apercebem, têm atuado. E vale lembrar que eu acho que há 2, 3, 4 anos atrás tivemos um diretor-geral ao PCA do INSS detido
os escândalos ligados à corrupção. Mas, se calhar, os colegas estão-se a desviar em relação ao papel do INSS. O papel do INSS não é distribuir casa ou distribuir benfeitoria. O papel do INSS é conservar as contribuições dos trabalhadores e, quando for necessário e possível, fazer investimento para rentabilizar, para melhor servir o interesse do reformado. E o interesse do reformado não é calculado, como dizia o colega Jesse, em função dos anos de desconto. É calculado em função daquilo que descontou, e existe uma tabela tipo em que diz claramente, se eu descontava 5 meticais, quanto tem que receber? Não é porque o INSS tem 1 milhão de meticais, o trabalhador descontado no final do dia tem que ter 2 milhões de meticais. Não é bem assim, há uma regra própria. Em relação ao saco azul, é uma falsa percepção que existe. É verdade que já existiram escândalos que, de certo modo, descredibilizam a instituição, mas, como podem ver, a instituição de justiça, quando pode, na medida do possível, tem conseguido encontrar as pessoas e responsabilizar pelos atos que eles têm cometido. Muito obrigado, então, a todos vós pela contribuição. E assim termina o Resenha Semanal. Queremos também agradecer a si, estimado telespectador, que nos acompanhou. Votos de continuação de uma ótima noite e até a próxima ocasião.